Agora eu escuto. Eu não eu vejo no vídeo depois. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, todas. Nossa, eu tô desde o primeiro mesmo, viu. Eu tenho que né não, eu preciso repetir a oficina de RPG aí em Macau, né, a gente teve uma vez antes da pandemia, vamos ver se próximo ano dá certo, né. Menos correria. Posso, posso sim. Certo, eu vou pedindo para passar o slide, tá bom? Boa noite, gente, né. Meu nome é Joyce Mara, sou professora de História do campus São Gonçalo do Amarante, né. E eu estou aqui para falar um pouco dessa obra bem controversa, né, que é Attack on Titans ou no do japonês Shingeki no Kyojin, certo. Eu conheci essa obra, o anime, eu acho que ele não li o mangá, acho que na segunda, terceira temporada, né, agora já a quarta já se estendeu para pelo menos 6. E desde que eu comecei a assistir, ela me despertou muitas coisas, né, principalmente as referências à história que ela faz. Então, quando o Luiz falou que esse ano o tema do Educa Geek ia ser anime, eu disse: "Eu preciso falar de Attack on Titans", certo? E há muitas, muitas referências, no anime, para quem gosta de história. Porém, fazendo minhas pesquisas, eu descobri que a ideia do que o anime aborda, ela muda pra de nós ocidentais para os orientais, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas primeiro eu acho que o mais óbvio que nós vamos ter na obra é a abordagem tanto do nazismo quanto do holocausto. Mas antes vamos conhecer um pouco da obra para quem não sabe, quem não conhece ainda, né, então por favor pode passar. Shingeki no Kyojin ou Attack on Titans, Ataque de Titãs ou Avanço de Titãs, né, o Shingeki, ele é uma palavra Shingeki no Kyojin, ele pode tanto ser titã de ataque quanto titã de avanço, é a mesma palavra. É Shingeki que é a palavra? Shingeki, pode ser ataque ou avanço, certo? Então, você vai entender mais lá na frente do anime que, não é por acaso que ele é ataque/avanço, certo? E faz muito mais sentido posteriormente que ele seja avanço, não de ataque, mas isso aí eu vou falar depois. Mas Shingeki no Kyojin, ó, Attack on Titans, ele começou a ser publicado aí em 2009, certo? E foi até 2021, certo? Publicado aí pela editora Kodansha, certo? É escrita e ilustrada por Hajime Sayama, que esse cara, assim, deu muito o que falar por causa dessa obra, tá? E ao todo, ele era lançado semanalmente, como a maior parte dos mangás é lançado no Japão, e posteriormente compilado em 34 volumes de mangás, que é os chamados, eh, tankobons, que é quando eles pegam todos os volumes e botam num volume só. Normalmente aquele que a gente vê na banca, aquilo ali é um volume de tankobon, certo? O anime foi lançado em 2013, só que ele continua em produção até hoje, como eu falei, né, a quarta temporada seria a última, eles dividiram em 2 temporadas, depois em 3 e já vai para a quarta, e agora a gente tá só esperando aí, eu estou só esperando lançar toda vez que lança diz: "Agora vai para o fim, agora vai para o fim", e ainda não foi. Mas no mangá o anime já acabou, inclusive, certo, dizem que o final do anime vai ser diferente do mangá. Porque o final do mangá parece que não foi muito bem recebido, mas não sabemos, só vamos saber quando for lançado, não é mesmo? Então, a obra, esses aí são os dados da obra, por favor, pode passar e vamos saber do que trata a história, né, de Shingeki ou Attack on Titans. Pode passar, por favor, o slide? Certo, a história, certo? Gente, a história de Shingeki, ela inicialmente, ela é uma história bem que a gente poderia até chamar de terror, um terror gore, né, porque ela é uma história, acima de tudo, desesperançosa, para quem assiste logo no início, né. Isso aqui o que eu vou falar para vocês é o que você vê no primeiro episódio.
Então não é muito spoiler, tá. Esse aqui é o resumo básico da obra do início, né. Logo no primeiro episódio, nos é apresentado, né, o protagonista, que é o Eren Yeager, que é esse menino aí do meio, tá, certo. E Eren, e sua irmã adotiva Mikasa, e o Armin, que é o melhor amigo deles, né, amigos de infância, eles 3 criados juntos, né, eles vivem, certo, nas muralhas, certo. É contado logo no início, eles aprendem na escola e é uma história contada por todos, que a humanidade, ela foi extinta pelos titãs, que são gigantes, ignóbeis, né, eles não têm inteligência, certo, eles comem seres humanos. O interessante desses titãs é que eles não comem animais, eles não maltratam animais, eles só comem outros seres humanos. Então esses titãs teriam extinguido a humanidade, e numa tentativa de se livrar desses titãs, a população ali das muralhas, elas criam 3 muralhas, pra proteger o que restou da humanidade, certo. As muralhas é Maria, que é a muralha mais externa, Rose seria a muralha do meio, e Sina, que é a muralha que guarda a família real, né, a elite. A própria estrutura de Shingeki, cada muralha, a população que mora lá é tipo como classes diferentes. Quanto mais perto da muralha você mora, menor é a sua classe, né. Inclusive o protagonista, ele mora bem ao lado da última muralha. Então, é um local que lá de cima dá para ver os titãs, né, que comem gente, lá do lado de fora. Então ele mora bem perto dessa muralha, tá, do portão em si da muralha. E logo no primeiro episódio nos é apresentado a divisão de reconhecimento, que são aqueles que tentam extinguir os titãs, certo, numa tentativa de ampliar, as terras da população, né, porque fora da muralha você só encontra titãs, então a ideia deles é que eles matarem titãs para poder expandir o território. Só que eles nunca conseguem, porque os titãs, eles são totalmente, implacáveis. E praticamente ser da divisão de reconhecimento é um sinal de morte, né, o pessoal entra nela, mas poucos ficam muito tempo, porque a maior parte morre, né. Então logo no começo, né, o sonho dele era entrar nessa divisão de reconhecimento, e o de Armin é conhecer o que tem além da muralha, certo, porque ele descobre um livro do avô que conta que além da muralha existe água salgada, né, que são os mares que eles não conhecem, e existem lugares feitos só de areia, então, inclusive esse livro é banido, certo, o avô dele mantém escondido, o avô de Armin, porque todo aquele conhecimento que não seja aquele que é ensinado ali dentro da muralha, o pessoal não quer saber do mundo de fora, tá, porque não existe nada, só existe titã lá de fora e a muralha. Então logo no primeiro episódio, aparece um titã diferente, é o chamado titã colossal, que ele quebra o portal o portão da muralha, né, abre um buraco aí na muralha Maria, e os titãs entram, certo, e é uma carnificina, porque as pessoas não têm como lutar contra os titãs, certo, é uma luta sem solução, e o Eren vê a mãe dele ser morta na frente dele, ele, Mikasa e Armin, eles conseguem fugir, e quando eles fogem para um segundo segmento da muralha, aparece um outro titã, que é o titã blindado, né, que abre mais um buraco para mais titãs chegarem. Então, a Muralha Maria, que era a maior extensão, ela é perdida, todas aquelas terras são perdidas, né. E depois disso, né, numa tentativa de recuperar a muralha, se forma um exército com todos que faziam parte da Muralha Maria, e mandam, mas obviamente não volta ninguém. Foi até uma tentativa de controlar uma superpopulação. Isso é mostrado logo no começo do anime. Uma forma mesmo dele se livrar das pessoas, porque tinha gente demais. E logo no início, você tem essa sensação de desesperança, de desespero que a história causa, porque não tem como lutar contra os titãs, certo? Eles são mais poderosos, eles são rápidos, eles não cansam, eles não dormem. Não, eles dormem, à noite eles param, mas não tem como um ser humano, por mais que a divisão de reconhecimento, eles tenham treinamento, eles tenham armas, quando um titã cai, várias pessoas já morreram, então tem logo esse quê de desesperança logo no início do anime, certo? Então Eren incentiva os outros, eles decidem entrar na divisão de reconhecimento, então
eles estão com 12 anos no início da obra, né, então eles esperam até eles fazerem 15 para eles poderem entrar na divisão. Então aí desenrola acho que 2 temporadas só dessa luta contra o Titãs. E é uma luta porque você conhece, a gente costuma brincar que em Attack on Titans você não se apega em nenhum personagem, porque o autor não tem pena de matar ninguém. Então, você começa a conhecer e de repente nós temos a reviravolta. Passe, por favor. E é aqui que eu digo o seguinte, por favor, você pode passar o slide? Que se vocês não assistiram, não leram e querem ler e não querem um spoiler, parem aqui. O que eu vou falar agora é spoiler, tá, gente? E é para quem assistiu e quem não assistiu vai perder uma parte aí da graça que eu, quando soube, eu fiquei com o queixo caído, certo? Foi logo na pandemia que eu descobri Attack on Titans, então foi um tempo muito bem gasto, certo? E sempre que aparecia uma coisa eu dizia: "Meu Deus, isso é uma referência histórica". Eu até brinco dizendo para os meus alunos que diz: "Se você não quer estudar história, para o Enem ou nada assim, assista pelo menos para você entender as referências que aparecem no cinema, nos animes, porque aparecem muitas coisas. Então você: "Oh meu Deus, isso é referência àquilo". Então eu passei, a partir da terceira temporada, várias coisas que iam aparecendo, eu digo: "Isso é referência àquilo", né. Então a partir de agora estão avisados, vamos começar os spoilers. Pode passar, por favor? Vemos a reviravolta, gente, certo? Essas primeiras temporadas de Attack on Titans me lembrou muito o mito da caverna de Platão. As pessoas que estão na caverna olhando as sombras, elas conhecem o mundo através das sombras, porque elas estão de costa para a luz. Até que um deles vai lá fora, vê e chama os outros e diz: "Ei, o mundo não é assim como a gente pensava, certo? O mundo é totalmente diferente e o que a gente vê são só sombras". E esse mito da caverna é totalmente Attack on Titans, porque de repente nós descobrimos que tudo que eles sabiam, tudo que eles foram ensinados era mentira, certo? A humanidade não acabou, certo? O que eles estão ali não é a proteção do que sobrou da humanidade, não. As muralhas nada mais são do que uma restrição a eles. É um gueto. É onde todo o mundo da humanidade que existe fora das muralhas os odeia pelo que eles são os súditos de Ymir, certo? Como é que a gente descobre isso? Gente, quando um monte de gente morreu, de repente Eren é engolido, sim, o protagonista é engolido, perde um braço e uma perna. É gore, gente, é gore. E ele é engolido pelo Titã. E você diz: "Ah, ok, o anime acabou. O protagonista morreu". Mas não, Eren se torna um Titã. E um Titã consciente. Inicialmente não, mas depois consciente. E ele é considerado aí o Titã de avanço, o Titã de ataque, porque ele sai destruindo todos os outros. Inclusive, a muralha, Rose, né, 3 anos depois que a muralha Maria caiu, o Titã Colossal aparece de novo e o Titã blindado e abre um buraco na muralha Rose. E é quando Eren desperta esse Titã que ele tem. E ele sela a a entrada, então a muralha Rose não é perdida e a partir daí começa. Quem são? Então existem titãs, que são conscientes, como é. Então vem toda uma questão, eles começam a buscar o diário do pai de Eren, que Eren lembra que o pai disse alguma coisa sobre isso. E é nessa busca que eles têm que ir lá perto do fim da Muralha Maria, que na verdade agora é toda dominada por titãs, eles têm que passar por todo um território cheio de titãs para chegar na casa de Eren, para poder descobrir as coisas. E nessa ida, eles descobrem, por exemplo, que o Titã, Colossal e o Titã Blindado eram colegas deles, que eles pensavam que eram pessoas da muralha, mas eram pessoas de fora da muralha, que o objetivo ali era recuperar o Titã Fundador, que o Titã Fundador foi quem criou todos os titãs. Aí a gente descobre também a história de Ymir, certo? Da rainha, que na verdade a gente depois descobre a real história de Ymir. Mas basicamente, quando eles pegam o diário do pai de Eren, descobrem que o pai de Eren não era das muralhas, ele era de fora das muralhas. E o que é que aconteceu no mundo? Certo havia esse povo, os Eldianos, que eles eram expansionistas,
e que eles dominavam as pessoas, porque eles têm esse poder de se transformar em titãs, certo? Todos os eldianos, todos aqueles com sangue de eldianos, se eles recebem o soro da coluna espinhal, do titã bestial, eles viram titãs. Então eles têm essa possibilidade, que é uma referência muito à guerra biológica. Então, os eldianos, eles conquistaram outros povos usando os titãs. Só que em algum momento se conseguiu armas que atacassem titãs e os eldianos eles foram, perderam o poder, né, uma parte fugiu para essa ilha, que é a Ilha das Muralhas, e outra estão restringidas a guetos. Então as pessoas começam a chamar eles, mesmo que eles não se transformem em titãs, chamar de demônios, de tal. Logo nessa parte, você vê, certo, essa questão de que aquele que oprimia se torna o oprimido, e você faz todo um paralelo, logo quando está contando a história do pai de Eren, com os guetos nazistas da Segunda Guerra Mundial, certo? Eles têm que usar, uma abraçadeira, eu vou falar dela daqui a pouco, mas aí vem toda essa questão de por que os eldianos são odiados? Porque eles são descendentes dessa Ymir, certo? Que teria feito esse pacto aí com o demônio, e os descendentes dela são demônios, eles se transformam em demônios. As pessoas têm medo disso, né. Então, eles são armas biológicas e eles, mesmo oprimidos agora, sem o poder, continuam sendo usados como armas por Marley, que Marley seria qualquer, pessoa ocidental que assista vai comparar Marley à Alemanha nazista da época. Então Marley está com todo o expansionismo dela e usando, ao mesmo tempo que discrimina os eldianos, esses com sangue de Ymir, ele usa eles como arma biológica, certo? E pode passar aí, por favor. Isso aqui tudo Eren descobre, mas lá na frente Eren e os outros, né. E aí vem a questão da relação entre Attack on Titans e o nazismo. Quando você assiste, você vê logo, pelo menos nós ocidentais vemos logo ali, a referência aos guetos judeus, certo? Os eldianos, eles vivem nessa parte que ela é guardada por muro, né, por portões, você não pode sair de lá, certo? E se você sai, você é obrigado a usar essa abraçadeira aí, que lembra muito a abraçadeira judia, que os nazistas obrigavam as pessoas a usarem, tá? Os eldianos, eles, são meio que divididos em bons eldianos e maus eldianos. Os maus são aqueles que vivem na muralhas, que ainda são demônios, sofrem ainda a influência de Ymir. E os bons seriam aqueles que lutam ao lado de Marley para se tornar marleyanos honoráveis, tipo, eles seriam cidadãos se eles se esforçassem bastante, certo? Mas toda a sociedade ainda vê eles como cidadãos de segunda categoria. Então, quando você olha a história só do pessoal da muralha, a gente até brinca que tem uma hora que em Shingeki que você não sabe pra quem torcer. No final tá todo mundo errado, na minha opinião. Então, dentro da muralha, você fica com muita raiva dos personagens que enganaram os protagonistas. Só que aí você vai ver o lado deles, e você vê que eles também são, eh, perseguidos, que eles são oprimidos, e que aquilo que eles fazem para numa tentativa de serem aceitos na sociedade, certo? Inclusive, essa segregação seria baseada em raça, né, eles são a raça de Ymir, e a miscigenação totalmente proibida, inclusive um dos titãs, o Reiner, o pai dele é marleyano, e não assume ele. Ele tem inclusive vergonha de ter se relacionado com a Eldiana, porque eles são considerados demônios, né. Então, sempre vem essa questão não se pode misturar, deles sempre segregados. Tem uma parte muito pesada que é quando o pai de Eren, né, na história dele, ele sai com a irmã para mostrar a irmã um dirigível pousando, e eles acabam sendo pegos, e a irmã dele é morta. Então, tem toda essa questão do paralelo que eles são tratados como animais, certo? Por causa de coisas que eles nem lembram que fizeram com os seus antepassados aí, digamos. Tudo nessa questão de serem os descendentes de Ymir. E há uma propaganda muito pesada anti-titã, certo? Mas é interessante que ao mesmo tempo que Marley é anti-titã, do tipo, eles são demônios, usam eles como arma. Então você vê a dualidade aí no discurso. E, inclusive, logo no início, quando a gente é apresentado aos marleyanos, eles estão lutando
contra, contra uma população que lembra muito o Império Otomano, certo? Lembrando que o Império Otomano lutou também contra a Alemanha, certo? Então há muitas referências também a conflitos do Oriente Médio, ali, principalmente a questão de Turquia, certo? E os Balcãs. Tem essas referências logo no início, quando a gente é apresentado a Marley. Então, há esse sentimento muito grande de culpa dos eldianos de fora da muralha, de serem parte de um povo que é considerado demônio, que foi botado na cabeça deles que eles são menos que os outros, por isso que eles têm que se esforçar. E do outro lado, aqueles que foram criados na muralha, que eles não têm vergonha disso, na verdade, eles nem sabiam quem era Ymir ou o que era até então, e se sentem perseguidos por também coisas que eles não fizeram. Então você tem toda uma questão aí social de de povos sendo odiados só porque o que eles são, certo? Sem terem feito nada, e como essa propaganda fica retroalimentando esse ódio. Aí chegamos na solução final. Gente, quando eu vi essa parte, eu disse: "Meu Deus", né. Que qual era a solução final? Eh, uma coisa interessante, para quem não sabe, os alemães, eles pensaram em pegar todos os judeus e colocarem numa ilha, na ilha de Madagascar. Eles pensaram em fazer isso, certo? Jogar todos eles lá numa ilha. Só que era muito dispendioso, então eles veio com a solução final, esqueci até aspas aí, que era o extermínio, que foi criado os campos de concentração. No anime aparece uma solução final também, através de Zack, que é irmão de Eren. Eren descobre que tem um irmão fora da muralha, que é usar o poder do Titã fundador para esterilizar todos os Eldianos. Nenhuma criança nasceria mais. Que também foi algo aplicado pelos nazistas nos judeus. Só que aí, no caso, o Zack é eldiano. Então ele seria um desses que seria esterilizado, para não nascer mais pessoas com sangue de titã, certo? E para isso ele precisa do titã fundador, que quem tem o titã fundador é Eren, só que ele não consegue manifestar o poder, porque ele não é descendente da família real, isso aqui é por parte de mãe. Então aí desenrola todo esse conceito, são muitas reviravoltas o anime, certo? E todas elas veem isso, né, o que é o bom, o que é o mal, quem tá certo, quem tá errado, ninguém. E no final, quem sofre, e você vê, pô, isso é a população civil das muralhas, é a população civil dos Eldianos, é a população civil de Marley, é a população civil dos refugiados, certo? Que eu não lembro agora o nome deles, mas eles têm toda uma personificado como os turcos, né? Então, no final, cada um tá lutando pelo que é melhor para você e você não tem heróis. E é isso que eu acho muito interessante na obra, porque quando a gente vai estudar história, você não tem herói, você não tem vilão, certo? Você tem pessoas que cometeram maldades em muitos graus, pelos seus ideais. E o nazismo, nesse caso, ele aparece, ele é bem gritante em Attack on Titans, como sendo Marley, tá? Mas ao mesmo tempo, certo? Dentro de Marley tem aquelas pessoas que aceitam os Eldianos. É uma complexidade sociológica muito grande, certo? Isso para nós ocidentais, gente. Eu descobri posteriormente que quando você vai para a Ásia, a percepção sobre Attack on Titans é totalmente diferente. Então, por favor, passe aí o slide, certo? Passar o slide, por favor. Eita, acho que estão me ouvindo? Pronto. Gente, aí vem a questão. Para muitos espectadores da Ásia, certo? Attack on Titans não é sobre a Alemanha nazista, é sobre o próprio Japão imperial. Inclusive com o autor sendo acusado de ser imperialista, certo? Porque a visão que se tem do Japão, para nós, é diferente. Para o Ocidente, o grande vilão da Segunda Guerra Mundial é a Alemanha nazista, certo? Por causa do Holocausto e tudo. Mas quando você vai para a parte asiática, eles mal estudam o Holocausto, eles não estudam praticamente nada da Alemanha nazista. Eles estudam o Japão. E o Japão, ele cometeu diversos crimes de guerra, que é chamado aí Holocausto Asiático, no leste asiático.
O Japão, ele foi uma potência imperialista, certo? Extremamente autoritária durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que o pessoal muito esquece hoje pelo próprio papel pop que o Japão tem por causa das bombas atômicas, certo? Mas o Japão, originalmente, ele cometia tantos crimes quanto a Alemanha nazista. Só que é direcionado a quem? Principalmente a chineses e a coreanos, tá? O Japão, ele se aliou à Alemanha nazista, certo? Mas mais por interesse. Certo que a gente, ó, Mussolini, né, no caso a Itália, se aliou a Hitler, nazista, por interesses incomuns de territórios na Europa. Onde é que o Japão entra nessa? O Japão queria o leste asiático, e Hitler não tinha interesse no leste asiático. Então cada um tinha interesse no seu próprio território. Provavelmente, se eles tivessem ganhado a guerra, depois eles iam lutar entre si, porque para o nazismo o que valia era a raça ariana, e definitivamente os japoneses não eram arianos, apesar de que eles eram considerados, sabe o quê? Arianos honorários, que nem os marleianos, que nem os eldianos honorários, que são os bons eldianos que eram marleianos honorários. Então, os japoneses seriam arianos honoráveis porque contribuíram para a causa, certo? Então, seriam aliados, mas desde que eles ficassem lá no canto deles. Então, a dominação do Japão vai ser toda no leste asiático. Por isso que o Japão ele vai lutar mais contra os Estados Unidos, no Pacífico, certo? E a expansão japonesa ela começou desde o final do século XIX. E o Japão, ele teve a guerra com a Manchúria, certo? Onde ele tomou território chinês, e ele teve a guerra com o Império Russo. Inclusive, vem aí as referências que o pessoal aponta como referências do imperialismo do autor. Mikasa, a protagonista, uma das protagonistas, né, que é a irmã adotiva de Eren, ela é a personagem mais forte. Ela é dito que ela tem o sangue do Zakman, né? Da família dela, tanto é que o Levi também é um Akma, é outro matador de titã sem igual. Eles dois são os mais fortes da tropa e eles matam muitos titãs, certo? Então é dito que Mikasa, a personagem, é uma referência a um encouraçado japonês, certo? Que foi usado na guerra russo-japonesa entre 1904 e 1905, onde os japoneses derrotaram os russos e tomaram territórios chineses. Eles também tomaram territórios russos. Então, eles já começaram o expansionismo. E o expansionismo seria começado com esse encoraçado Mikasa. O pessoal fala que a Mikasa seria referente ao navio do mesmo nome, que inclusive ainda existe, está lá no Japão, encoraçado. Outra coisa que também vai fazer com que as pessoas critiquem muito o autor foi que um dos personagens, que é inclusive um dos personagens que o pessoal mais gosta, que é o Dr. Pixis, qual é a patente dele? Ele é General, né? ele é General um dos generais Pixis. da Um tropa dos generais. General Pixis. Ele é o líder da tropa de reconhecimento. Não, da polícia. É da polícia. Ele é Gente, é porque da são muitas. Vigia das Muralhas. Isso, da Vigia das Muralhas. Então, o Pixis, ele acaba sendo ali meio que um mentor, certo? E uma figura muito importante no desenrolar da história, certo? E o próprio autor admitiu que ele foi inspirado num general japonês chamado Ashiyama Yoshifuro. Só que esse general, ele é acusado de ter cometido crimes de guerra contra a Coreia. Lembrando que na época a Coreia era uma só, certo? Aí vemos a questão do Japão. Gente, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses empreenderam também campos de concentração e guetos contra populações chinesas e coreanas. Haviam campos de concentração coreanos no Japão, inclusive os coreanos eram considerados cidadãos de segunda categoria e eles eram extremamente maltratados enquanto estavam no Japão, certo? E na própria Coreia, que estava sob domínio japonês, certo? Eles sofriam dessa mesma dominação, como, por exemplo, uma dominação similar que a Inglaterra fez no continente africano, na Índia, por exemplo. Então, o Japão também fez essa forma de dominação na Coreia. Por isso que até hoje, certo? Há um ressentimento muito grande dos coreanos para com o Japão, certo? Inclusive, um dos motivos pelo qual a indústria pop coreana hoje é tão conhecida foi porque o governo investiu nela para combater a entrada da cultura pop japonesa entre os jovens coreanos. Então, eles investiram na própria cultura, certo? E criando toda essa questão de doramas, K-pops, idols e manhwa,
para combater a entrada do conteúdo japonês, para vocês verem como é essa questão. E a própria China também. Os chineses têm um ressentimento muito grande. Então, para eles, Attack on Titans é uma forma do Japão se fazer de vítima. Porque para eles, Marley não representa a Alemanha nazista, mas o Japão imperial. Por isso que essa do habilidade, tem uns que são bons, tem uns que são ruins, certo? E no final de tudo, tudo se justifica porque é em prol da paz. E essa visão seria a do Japão não reconhecer seus erros durante a guerra, não reconhecer os crimes que cometeu e utilizar a questão das bombas atômicas para se fazer de vítima. Não que, obviamente, isso justifique as bombas atômicas em cidades civis, como Hiroshima e Nagasaki. Não, nada justifica. Mas, para estudiosos, para historiadores, tanto chineses quanto coreanos, até mesmo historiadores de Israel que analisaram a obra, certo? Eu não vou saber o nome deles decorado agora, gente, mas eu posso passar depois para quem tiver interesse. Eles acreditam que o Japão ainda não fez aquilo que a Alemanha fez, que foi repensar seus atos, certo? E procurar uma forma de remediá-los. O Japão não fez. O Japão não admitiu que estava errado. Tanto é que uma das coisas interessantes do Japão é que o imperador japonês, ele não foi em nenhum momento, ele foi condenado, como, por exemplo, o Mussolini foi morto, né, ele foi executado, o Hitler se matou, mas o imperador japonês não foi, porque ele foi blindado pelos generais. Os generais assumiram a culpa de forma a manter o imperador intocado. Então, o imperador ele não foi culpabilizado. Alguns acreditam que também foi uma estratégia dos Estados Unidos, porque se o imperador ele fosse morto ou deposto, isso poderia gerar uma onda de suicídio coletivo no Japão, pela própria figura do imperador dentro da cultura japonesa. E eles queriam ter uma aliada ali no Japão, por quê? Porque a União Soviética era do lado. Então era interessante para eles manter o Japão como aliado. Então, China e a Coreia dizem que, na verdade, a obra é uma ode ao imperialismo japonês, certo? Que nada tem a ver do Holocausto, até porque os próprios japoneses, os asiáticos no geral, eles não estudam o Holocausto como nós estudamos. É interessante que eu vi um estudioso de Israel falando que ele tinha um colega das Filipinas que achava que os judeus não existiam mais, que era um povo do passado, tipo os hebreus, assim, sabe? Que não existiam mais. E ficou surpreso ao descobrir que não, que eu sou judeu, né? O rapaz dizendo. E diz que os japoneses são similares, né? Então, enquanto que aqui no Ocidente disse que tá, a obra aborda, de certo modo, ali o Holocausto, mas ela poderia ser mais pró-judeus, né? Aí os orientais falam: "Não, isso aqui não tem nada a ver com os judeus. Isso aqui nada mais é do que uma tentativa do Japão de se colocar como vítima na guerra usando os nazistas". Por quê? Porque os nazistas são vilões para todos, certo? Eram antigos aliados deles. Eles usam ele como vilão para se sair bem da história. "Olha, nós não éramos famosos assim". Então tem essas versões distintas da obra que eu achei muito interessante, certo? Enquanto no Ocidente, quem estuda bastante a história ocidental vê muitas referências ali, quem estuda bastante a história oriental vê outras referências. E essa tentativa aí de usar o nazismo como uma forma de cobertura para os crimes de guerra japoneses, certo? Então há toda essa discussão, gente, em cima disso. Pode passar, por favor? Esse aí é o encoraçado Mikasa e uma imagem aí da própria Mikasa, personagem. Pode passar? E aqui, ó, o General Pixis do anime e o general no qual ele foi inspirado. Então vocês podem ver que realmente ele foi bem inspirado nisso, né? E foi uma das coisas que o, o autor ele foi muito criticado quando ele disse isso, que foi inspiração dele, levando em consideração os crimes de guerra contra a Coreia que esse general tinha cometido. Depois mandou um recado dizendo que vai fazer uma nova sala porque o tempo tá acabando aí. Certo, gente, vai se fazer uma nova sala aqui, porque o tempo aqui do Meet está acabando, tá? E eu vou falar essa última aí quando a gente reiniciar, tá bom? Luiz, se você quiser desligar e reiniciar, eu aguardo.
Boa noite. É, Luiz, olha, eu daqui a pouco eu vou atingir aí, eu acho que eu atingi algum recorde, porque eu já falei de, RPG, aí eu falei de Assassin's Creed Odyssey, aí falei de Cyberpunk ano passado, esse ano eu tô falando de Shingeki, próximo ano eu vou falar de quê, hein, Luiz? Eu vou voltar para o RPG? Perfeito. Já, 6 anos, é muito tempo. E eu conheci você pessoalmente um dia desse. Aham. Gente, uma coisa que eu acabei não falando, é porque tem uma coisa, para mim, que sou professora de história, tem um significado muito grande, certo? Porque tem uma personagem que originalmente o nome dela é Crystal, certo? É uma loirinha pequenininha e ela vai para a tropa de reconhecimento, tipo, você disse: "Minha filha, você vai ser a primeira a ser comida por um titã". Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu conheci ela. Pronto, essa aí vai ser comida, vou nem me apegar. Crystal História. É isso que aí vem a questão. Aí você descobre depois que Crystal, ela, na verdade, tá ali para ser apagada. Realmente o pessoal quer que ela morra. Porque, na verdade, ela é uma filha bastarda do rei, que tem o titã fundador. Então, ela tem o sangue da realeza. E sabe qual é o real nome dela? História. Sim, dita assim, História, como em português. E eu achei isso, eu digo, eu não sei se foi a intenção do autor, mas o que que aconteceu? O que é que o titã fundador, olha aí o fundador, dentro das muralhas tentou fazer? Apagar a existência da história. E quando a história se revela como história, é que a história do mangá começa. Eu achei isso incrível. Não sei se ele fez de propósito, mas se não fez, foi assim, uma coincidência muito grande, mas eu acho que ele fez, certo? Então, história posteriormente se torna a rainha, tá? Inclusive, tem uma coisa que eu ainda não sei do mangá, mas eu se alguém souber, eu quando me propus fazer isso, sabia que eu ia levar spoiler nas minhas pesquisas, mas eu tenho minhas, teorias sobre história. E história, ela, apesar de ser rainha, ela acaba se tornando muito uma espectadora do que está acontecendo. Até porque no atual arco ela está grávida, certo? E fica aquela questão, ela está como uma espectadora, como se esperando acontecer, que muitas vezes é o que a história faz, ela fica observando, né? E uma das coisas que eu achei mais interessante sobre Attack on Titans é o ciclo de ódio e ressentimento que é mostrado, certo? Inclusive com a própria descoberta da verdadeira história da rainha Ymir, que ela não era rainha. Ymir não era certo? Ei, não, volta, 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 volta. Tinha os titãs, que não é explicado, se tornando ela a própria titã, a titã fundadora. Aí você pensa: "Ótimo, ela vai sair matando todo mundo que escravizou ela". Não, ela tem uma ela está tão destruída psicologicamente após a escravidão dela, porque ela viu todo o povo dela morrer, que ela acaba continuando servindo, mesmo tendo poder para destruir todos os Eldianos, certo? E ela nunca deixa o cargo de escrava, certo? Sofre violência sexual do rei, certo? Ela tem filhas dele, que olhe, 3 filhas, Maria, Rose e Sina.
não das muralhas, certo? Até que ela, permanece em espírito fazendo os titãs, tá. E existe um momento em que a raiva de Ymir de ter sido escravizada, ela explode e aí fazendo se tornando esse monstro que tá aí, né, embaixo, né, que é o que tá acontecendo nesse momento do anime, que é o protagonista virou o vilão e ninguém sabe mais o que é nada, só as pessoas tentando sobreviver. Chegou aquele impasse que não existe mais bom ou ruim, tudo é um grande cinza. E uma das coisas que eu vi muito é essa questão do ciclo de ódio, certo? O oprimido Palestina. Eu estava assistindo hoje, né, deixando bem claro, certo, que eu condeno totalmente qualquer ato terrorista que é um grupo terrorista que existe dentro da Palestina, certo? Quando você vê o próprio Estado de Israel matando, certo, tanto palestino quanto até mesmo, certo, israelenses no meio do processo, se estiver aí no meio, certo? Tanto é que tentaram fazer o corredor humanitário para tirar, os estrangeiros de lá, Israel não deixou. Aí hoje eu ouvi o povo dizendo que comparando o Hamas ao nazismo. Não tem como comparar o Hamas ao nazismo, porque o nazismo ele estava em posição da existência do próprio Estado judeu, certo? Então, eles fecham Gaza e o que Gaza se torna? Uma muralha. Você tem uma muralha ali, nada entra, nada sai. E eu achei muito interessante quando eu achei essa foto aí de cima, de Israel usando bombas de fósforo branco, que é proibido na ONU, contra a população da Palestina, contra civis. Isso me lembrou muito essa imagem do Éden transformado em foram uma vez perseguidos e estavam nos guetos. Agora ih, caiu. Oi, oi, voltou, certo? Então que a gente tem uma perpetuação da discriminação, no anime e na vida real também. Um ciclo sempre de ódio e ressentimento. O que que quebra esse ódio? Aí vem a questão que quando eu estava assistindo o anime, eu olhei para o meu marido e eu digo: "Só tem uma coisa que resolve todo esse conflito Attack on Titans, jogue um Paulo Freire aí". Eu disse: "Tudo isso é a falta de um Paulo Freire". Porque o que que Paulo Freire vai ensinar pra gente na pedagogia do oprimido? Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, se não há educação, se não há um desenvolvimento social, se não há uma intervenção do Estado para que esse ciclo quebre, ele vai se repetir indefinidamente, certo? Quando o oprimido chegar ao poder, ele vai se tornar um opressor, porque ele vai reproduzir aquilo que ele ensinou. Hoje eu vejo muita propaganda, principalmente com relação a mães e a pais, quebre o ciclo de ódio da sua família, não reproduza os abusos que você sofreu na infância. Se isso é uma forma micro, né, aqui do nosso pessoal, de uma coisa que deveria ser aplicada a nível mundial, certo? Quando você tem uma população que de oprimida, ela passa a oprimir outro, porque se acha mais vítima, e isso eu digo em qualquer população, certo? O Hamas tentando aí vitimar judeus vitimando palestinos no processo, porque os palestinos estão sofrendo muito mais do que os judeus com isso, e vice-versa. Você cria o quê? Apenas ódio, destruição e mais sofrimento. O que vai criar o quê? Mais ressentimento, o que vai perpetuar esse ciclo, certo? Lembrando que o Império Otomano, né, as populações antigas árabes, elas eram extremamente tolerantes, certo? A intolerância no mundo árabe e os fundamentalistas surge a partir da intervenção dos estados europeus após a Primeira Guerra Mundial.
Então, é uma coisa que foi criada, não é uma coisa que o próprio Islã ele já tem. Do mesmo jeito que o cristianismo ensina amor, e nós vemos muitos cristãos fazendo o quê? Odiando, certo? Então, onde é que está o erro aí? O erro está nesse ciclo de ódio. Recentemente, a gente não aprende com a história. Como eu disse, aprendam história para pegar as referências da cultura pop, mas aprenda a história também a não falar besteira na internet e para reconhecer onde esses ciclos de ódio ser quebrados. Se nós não podemos quebrar esses ciclos de ódio na escala mundial, porque nós não temos poder para isso, infelizmente, que a gente quebre na nossa escala diária, certo? Revendo nossos conceitos, tá? Vendo nossas atitudes, onde eu estou discriminando, certo? Porque é aí que a gente começa realmente a mostrar que a gente aprendeu com a história. Não vamos apenas assistir passivamente, mas vamos também agir nela, né, gente? Então, muito obrigada para quem ouviu, espero que vocês tenham gostado, que não tenham pego muitos spoilers, certo? E assistam a obra, agora assistam com um olhar crítico, tá? Tentem ver aí o que vocês acham da história nessa história, tá? Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Não, não conheço. Entre as perguntas, não dá para ouvir o informe. Não conheço, mas eu vou procurar. Ó, um mangá que eu vejo com que ele trata essa questão coreana é o Gen Pés Descalço. Apesar dele falar da bomba de Hiroshima, por exemplo, o pai do Gen, que é o protagonista, ele tinha um vizinho coreano e que ele tratava bem. E por ele tratar bem esse vizinho coreano, tratar como gente e ajudar, né, tratar como um ser humano deve tratar outro, a família dele era perseguida e a filha dele inclusive foi abusada na escola, porque o pai era conhecido como protetor de coreanos. Você vê, né? Ele fazia o bem para o vizinho. E no final, esse vizinho foi, muito importante para a sobrevivência do game, né, eh, e tinha isso, né, tinha essa raiva dos coreanos. Foi a primeira vez que eu vi, que eu né, quando estudante ainda, que eu me deparei com essa questão Coreia e Japão, foi quando eu liguei em Pé Descalço, que eu vi essa relação aí com os coreanos durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma relação muito tensa até hoje, certo? É uma relação muito tensa. Então vocês veem que, por exemplo, a Coreia do Norte, ela ameaça a Coreia do Sul, mas ela ameaça o Japão também. Isso. Inclusive, para o pessoalzinho aí que nasceu depois, a Copa de 2002, ela foi na Coreia e no Japão, que foi justamente uma tentativa de reaproximação dos países. O primeiro jogo foi na Coreia e a final foi no Japão, ou foi o contrário? Eles dividiram os jogos, uma tentativa de reaproximar ali, certo? Principalmente, em questões de relações comerciais, porque tanto a Coreia do Sul quanto o Japão são aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam deles, inclusive para fazer um contraponto ali à China e à Coreia do Norte, e agora também a Rússia, né, sempre. Ah, estou escutando.
Não, não me conta o final. Olha, eu vi um comentário de um chinês dizendo que o final é um final muito de direita, eu não sei o que isso quis dizer. O que eu espero, todo mundo vai morrer. É o que eu espero de Shingeki, todo mundo vai morrer. Por que que eu não li o mangá? Eu tô doida pra saber o final, porque eu não li. Porque eu cometi o erro de fazer isso com o Naruto. Depois que eu li o mangá do Naruto, eu não consegui mais assistir o anime. E o anime de Shingeki, ele é muito bem feito. Ele tem animações excelentes, certo? Então eu digo: "Não, eu não vou ler, eu vou me aguentar, parece que agora vai, diz que agora vai, vamos ver, né, vamos ver". Mas eu espero que no final, como eu disse, o final não, essa história, ela é muito crua e muito cruel para ter um final satisfatório. Ela não vai ter um final satisfatório, porque ela não é uma história satisfatória, ela é uma história triste, do começo ao fim. Eu acredito que Shingeki é triste. É basicamente o que a humanidade é, infelizmente, toda a nossa história é isso, momentos felizes, mas basicamente a jornada em si é uma jornada difícil. Então eu não espero um final feliz, espero todo mundo morto. É, ele é muito bruto, ele é muito bruto. Ago Não, vai não. Tenho certeza que não vai. Eu só espero que minha personagem favorita não morra, que é a Mikasa, né. Nem história, eu queria que as 2 ficassem vivas. Olha aí, ó, elas podiam as 2 ficarem vivas, formarem um casal e criar o filho de História. Tão bom, fanfic. Na próxima eu quero ir pessoalmente, viu, na próxima eu quero ir pessoalmente. É, o próximo eu quero ir pessoal, aí eu vou de malicuia, passo já a noite aí em Macau. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Ah, pessoal, Esse aqui no canal tem. gente, deixa eu fazer só uma propagandazinha, posso fazer uma propaganda? Gente, olha, meu marido tem um canal na Twitch, tá, que ele dá aula de direito para concurso, então os concursos de grátis, viu? De graça. Os concurseiros aí de plantão, bota lá na Twitch, Direito Descomplicado, vão lá, sigam, aula de graça. Olha, ele mesmo usa isso como método de estudo e ele passou, viu, no TJ, tá, e os próximos podem ser vocês, tá. Então dê uma aparecida lá no canal dele. E estudem história, gente, estudem história, tá. Mando sim, pode deixar, ele tá ouvindo. Não vi não, lembra? Ah, tá ouvindo não? Ele mandou um oi pra você, papapi. Liga que eu não sou pai dele. É, quinta-feira, viu? Quinta-feira. Tchau, tchau.